Quero dar sequência. Enfim, durante esta semana nós falamos sobre a necessidade, sobre a verdade, a perspectiva de Deus, de que sempre toda a glória, toda a honra seja dada a Ele. Nós, você e eu, fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Perdemos esta imagem, esta semelhança por causa do pecado, mas Deus nos amou e com o seu infinito amor, graça, misericórdia e bondade, Ele enviou o seu Filho Jesus para nos transformar, nos libertar, nos dar o novo nascimento, a nova vida, um novo espírito, um novo coração, uma nova mente, para dar a você e a mim, agora, nesta presente era, a manifestação do seu poder, libertando-nos do pecado, dos grilhões, das amarras, das cadeias, das correntes de Satanás, colocando-nos agora no império, no reino dele, o reino, o governo de Deus, um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo, um reino onde Ele é o Senhor, onde Ele é a autoridade máxima, onde Ele passa a ser o governante das nossas vidas, através do seu Espírito Santo que habita em nós, uma vez que você e eu temos conferido a palavra de Deus e temos tido, pela misericórdia e bondade de Deus, a revelação de que Ele nos comprou, Ele pagou um alto preço, Ele derramou o sangue dele, o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz para comprar a você e a mim pelo mais alto preço que poderia se pagar para resgatar o homem. E então, 1 Coríntios, capítulo de número 10, por gentileza, peço que você abra sua Bíblia comigo. Quando o apóstolo Paulo, ele fala de maneira muito clara que a sua e a minha liberdade, a libertação que Deus nos proporcionou em Cristo, tem como propósito, como objetivo maior, você e eu vivemos para a glória dele. E olha que interessante, eu vou ler a partir do versículo de número 23 de 1 de Coríntios 10, para que haja uma contextualização melhor para você e para mim. 1 de Coríntios, capítulo número 10, a partir do versículo número 23, inclusive trazendo uma clareza muito grande. Eu já tenho falado algumas vezes, ou talvez muitas vezes, sobre isso aqui com você. Primeiro, que nenhuma religião salva, nenhuma, nem religião evangélica, nem religião católica, nem religião espírita, aliás, guardadas as devidas proporções de fé, porque fé é igual a crer, não necessária ou obrigatoriamente na Bíblia. Você crê em alguma coisa, você tem fé naquilo. A gente usa a expressão, tenha fé em mim, né? Tenha fé no que eu estou te falando, é isso aí, creia. A fé na Bíblia vem pela própria Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Daí a importância de você e eu conhecermos as Escrituras Sagradas. Em conhecendo as Escrituras Sagradas, o que vai diferenciar se somos verdadeiramente cristãos ou não, se somos verdadeiros adoradores ou falsos adoradores, é a obediência. Porque o fato de você ir ou congregar, o que é importante, fundamental e bíblico, não significa que você e eu somos regenerados, nascidos de novo. Se nós temos a questão de uma religião, né, conhecida, humanamente institucional, qual religião é a sua? Não importa a sua religião, a minha religião, porque religião não liberta o homem, quem liberta é Jesus. Quem liberta é somente o Cordeiro de Deus, que livra o homem do pecado, que tira ele, como eu já disse aqui, do império, do governo, do reino das trevas e o coloca num reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Esse Espírito que em nós habita, que nos guia agora a toda a verdade, que nos ensina. Então,
O cristianismo, diferente de muitas religiões, não está pautado, firmado em regras e doutrinas humanas, em preceitos de homens, de instituições, e não consiste em não fazer, em não pode. As pessoas dizem assim: você agora é crente, então você não pode beber, você não pode. Então deixa eu dar uma notícia para você, bíblica. A palavra de Deus em 1 de Coríntios 10, 23 diz assim: tudo é permitido, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Eu preciso parar com você, porque nós temos o livre-arbítrio, gente. Isso aqui é questão de liberdade de escolha. Tudo que eu quiser fazer, eu posso fazer. Eu tenho direito, se eu quiser. Deus não me impede. Meu irmão, minha irmã, Deus não nos impede de pecar. Deus nos dá recursos. Deus nos oferece escapes. Deus nos oferece a graça, o poder, a condição de não pecarmos pela nossa escolha. Isso você tem que entender. Então, quando o apóstolo fala assim: olha, tudo me é permitido, tudo, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Por quê? Porque a sua e a minha vida só tem sentido de existência, de ser, se nós vivemos para a glória de Deus. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros, porque é um princípio do Evangelho, gente. Se você quer servir, se você quer amar e se dispõe a isto, este é o princípio do reino, mas você precisa querer, é uma decisão. Eu decido amar e servir as pessoas. Deus não impõe sobre nós. Que Deus tenha misericórdia de nós nesta manhã e limpe a nossa mente desta pressão religiosa, doutrinária, humana, institucional, e nos leve ao nível da compreensão clara de que nós, você e eu, decidimos obedecer a Ele. A diferença, meu irmão e minha irmã, entre conhecer e experimentar, ela é manifestada pelos frutos, pela obediência. É simples assim. Quem obedece é regenerado, é nascido de novo, tem o Espírito de Deus, é cristão. Quem desobedece, vive na rebeldia, vive satisfazendo os seus próprios interesses, cuidando da sua própria vida, do seu próprio umbigo, olhando só para si, vivendo de maneira egocêntrica e egoísta, mostra claramente que não experimentou a graça regeneradora de Deus. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Como de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, o cara que não crê como você, coma de tudo que for apresentado, que for colocado à mesa, sem nada perguntar, por causa da sua consciência. Mas se alguém lhe disser, aqui para você ver como é que muda, isso foi oferecido em sacrifício a outros deuses, consagrado não ao Deus santo, ao único Deus verdadeiro, você então, diz a Bíblia, não coma. Não coma. Por quê? Por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência dele e não da sua própria. Porque veja bem, se a pessoa sabe da sua fé, gente, isso é muito claro, eu já tenho falado também sobre isso aqui. A gente respeita todas as religiões, todas as fés, se eu posso assim expressar, toda crença, toda decisão da pessoa, eu também respeito. A Bíblia é clara em dizer, né, que algumas ações, algumas atitudes, algumas práticas são rejeitadas por Ele e não nos permitem herdar o reino de Deus caso esta prática ou estas estejam na nossa vida, como a avareza, por exemplo, né? Porque muita gente gosta de falar sobre adultério, homossexualismo, homicídio, né? Assassinato, aquela coisa do mais. Gente, avarento,
o miserável, o zurento, não é? Aquela pessoa mentirosa, está tudo no mesmo pacote, tá? Então, você tem que entender que se alguém contraria verbalmente, expressa para você algo que não é bíblico, você tem que se posicionar. Se eu cheguei na casa de alguém e me ofereceu comida, eu rendo graças, agradeço o alimento e vou comer. Mas se disser para mim, olha, esse alimento aqui foi consagrado a outros deuses, que não o Deus verdadeiro que ele, a pessoa, sabe que eu sirvo. Então, quando você faz esse tipo de posicionamento, quando você procede assim, você está dizendo para a pessoa, olha, é o seguinte, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio na palavra dele e eu não posso fazer isso que você está pedindo para eu fazer, porque isso foi consagrado a outros deuses. E tudo que é para a minha vida, tudo que é meu é consagrado a ele. Então, por causa da consciência dele. Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Então, deu graças a Deus, rendeu graças, consagrou a Deus, esteja livre, viva livre. Agora, olha que interessante o que eu tenho falado aqui durante toda esta semana, a Ele toda a glória, versículo 31 de 1 de Coríntios, capítulo 10. Assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, Eu estou aqui a semana toda, todos os dias, pela manhã, compartilhando com você princípios da palavra de Deus, meditando, refletindo nas Escrituras Sagradas. Se algum dia eu vier aqui e não for para a glória de Deus, é melhor que eu não venha. É assim mesmo. Se não é para a glória de Deus, é melhor não fazer. Se você está lá na sua denominação, instituição, no seu grupo lá, fazendo alguma coisa que não é para a glória de Deus, é melhor não fazer. Se você for comer, se você for beber, ou fazer qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Este é o princípio, este é o ponto, este é o cerne da vida cristã, meu irmão e minha irmã. Viver para a glória de Deus. 1 de Coríntios, você já está aí, recue, né? Volte a sua Bíblia para o capítulo de número 6, que eu vou novamente bater nessa tecla. Vou bater nessa tecla com você, vou pregar isso até entrar na sua vida, até entrar no seu coração, até esta palavra penetrar no seu íntimo, trazendo libertação e transformação. Meu irmão, minha irmã, não se engane e não se deixe enganar. A Bíblia é clara, 1 de Coríntios 6, 9. Não se engane e não se deixe enganar. Se você decidiu crer na Bíblia, por mais radical, constrangedor, por mais que nos leve a perdas e sacrifícios, por mais que nos leve a exposição e rejeição pela parte ou da parte de outros que não creem como nós não podemos abrir mão da palavra de Deus e nos posicionarmos diante das Escrituras Sagradas, lembrando que nenhum pecador e nenhum pecado, a não ser contra o Espírito Santo, nada impede Deus de perdoar, porque Ele amou o pecador, porque Ele ama os homens, porque Ele ama salvar. Mas nós precisamos, é uma necessidade, mesmo diante do amor, reconhecendo que é a graça, a misericórdia, a bondade, o amor de Deus, nós precisamos nos posicionar. Você não precisa falar, sair acusando ninguém, que você não é juiz, você não é Deus e você não é melhor do que ninguém, nem eu. Mas nós vamos nos posicionar. E aí a Bíblia diz assim, vocês não sabem, 1 de Coríntios 6, 9, que os perversos não herdarão o reino de Deus? É perverso?
merda. Ah, mas eu não penso assim. Perfeito, então nós não temos o que... Aliás, gente, fala assim, você e eu não temos que discutir religião com ninguém. Para, que besteira. A pessoa pensa diferente de você, crê diferente de você, a vida é dela, ela vai prestar contas a Deus como você também. Respeite, só se posicione a partir de você mesmo. São duas fontes, duas bases. Primeiro, por causa da minha consciência, a consciência do outro em relação àquilo que eu professo. Que a pior coisa que tem acontecido nas últimas décadas em relação ao Evangelho no mundo, não é só no Brasil, não, no mundo, é que as pessoas se tornaram incoerentes por causa da religiosidade. Elas pregam uma coisa e vivem outra, ou vivem uma coisa e pregam outra, e isto é uma incoerência e uma hipocrisia. Então a Bíblia diz assim, os perversos não herdarão o reino de Deus. Você não sabia disso? Então fica sabendo nesta manhã de sexta-feira, 6 de novembro. Não se deixe enganar, não se deixe enganar, hein? Nem imorais, os imorais, os idólatras. Lembrando que idolatria não é só com imagem e escultura. Idolatria é tudo aquilo na sua vida que você se rende, que você devota, que você honra acima de Deus. Você pode honrar uma pessoa, um líder, você pode honrar, velado, às vezes você não sabe, mas como eu, por exemplo, eu entendo claramente, registre isto, que o impacto que um líder, quando cai, quando peca, quando se torna perverso, iníquo, ímpio, maligno, que dá um mau testemunho, eu entendo o impacto negativo que isto causa como mau testemunho para a vida e na vida das pessoas. Eu entendo isto, não estou dizendo que isto tem nenhum, ou que não tenha relevância, ao contrário. Mas entenda outra coisa muito importante, meu irmão e minha irmã, me perdoe. Mas você e eu, apesar de sim podermos e devemos ter como referência homens, pessoas, não tem nenhum problema. Nenhuma referência pode substituir a referência à minha fé e dependência em Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus é clara, olhando para Ele que é o autor, Ele que é o consumador da nossa fé. Não é o modelo de homem ou mulher, não é a referência que eu escolhi para a minha vida e devo sim escolher e ter, nenhum problema. Mas a minha vida espiritual não pode estar agora limitada ou firmada naquela referência. Você pode idolatrar o seu pai, você pode idolatrar os seus filhos, você pode idolatrar a sua profissão, sua posição, você pode idolatrar o ministério pastoral, tem gente que não é abandona no sentido de ir embora, mas tem gente que não cuida da família como deveria cuidar por causa do ministério, entre aspas, justificando que isto é algo para Deus. Deixa eu dar uma notícia para você, não existe ministério pastoral mais importante do que a sua família. Você, pastor, se estiver me ouvindo, então já vai logo entendendo isso aí. Primeiro que pastor não é quem tem título e muito menos quem tem curso de teologia, porque quem tem curso de teologia é teólogo. Pastor é quem tem ovelhas. Mas deixa eu dar uma notícia para você. A primeira ovelha, o primeiro rebanho que Deus dá a você, independente também de ser pastor ou não, é a sua família. Então, a palavra de Deus está dizendo, os idólatras não herdarão o reino de Deus. Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Eu nunca vi, pelo menos por enquanto, ninguém que estava andando pela rua e de repente tropeçou e adulterou com uma mulher. Já viu isso aí? Ou com um homem, né? Que as mulheres hoje também estão brutas. Então, minha filha. Então, aí, você já viu alguém? Eu ia andando pela rua e de repente, olha, tropecei, caí, fui para a cama com aquela pessoa, ter relação sexual com ela, sendo que ela não é meu cônjuge. Nossa, é mesmo? Que coisa horrorosa. Adultério, primeiro vem adultério emocional. Primeiro você se envolve com uma pessoa, você concebe aquele desejo de adultério no seu coração. Me perdoe, não vem com esse papinho para cima de mim, não. Se você é adulto, você tem que nascer de novo, pedir perdão a Deus, reconhecer seu pecado, porque não é do reino de Deus, não. Nem homossexuais passivos ou ativos.
Aí, para mim, meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você, eu tenho pessoas que eu conheço e amo, que decidiram viver esta vida de homossexualidade. Isso é problema delas com Deus e não tem nada a ver com isso, mas a Bíblia está dizendo que os homossexuais não herdam o reino de Deus. Agora, se isso é bom ou ruim, se isso deixa você numa posição confortável, desconfortável, se isso vai deixar você como uma pessoa retrógrada, radical, eu não sei. Meu irmão, eu respeito todo mundo e não estou nem aí para cada decisão que as pessoas tomam, porque elas vão prestar contas a Deus. Eu tenho nem aí no bom sentido de que eu não vou mudar ninguém, eu não tenho esse poder, tá? Meu negócio é pregar a palavra. Nem ladrões. Ladrão não entra no reino de Deus também não. Se você está furtando de alguém, você pode saber, não herda o reino de Deus não. Nem os avarentos, suvina, entra não. A pessoa lasca a lenha nos outros, né? Adúltero, né? Você que é avarento, você que é suvina, chamado popularmente de pão duro, aquele que fica ali, segurando tudo. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa assim, os avarentos não herdam o reino de Deus, nem os alcoólatras, aqueles que só tomam uma cervejinha todo fim de tarde ou antes de dormir para relaxar. Você é dependente químico do álcool. Mas eu não me embriago, eu não agrido ninguém. Ok, meu irmão, tudo aquilo, preste atenção, tudo que nos domina é Senhor da nossa vida. Eu vivo carne, não vivo sem carne bovina, carne vermelha bovina, não vivo, te domina. A Bíblia fala assim, comer carne escandaliza os irmãos, você imagina o ponto que é desse jeito. Tudo que nos domina, tudo, se tem alguma coisa que domina você, o dinheiro, né? Se é o álcool, nem os caluniadores gostam de falar mal do outro, caluniar, falar mentira, inventar coisas, nem os trapaceiros, os espertinhos, aqui em Minas Gerais, os veiacos, como a gente conhece, não herdarão, diz o apóstolo Paulo, o reino de Deus. A palavra é dura, irmãos, eu sei, não é fácil ouvir isso, não é confortável, às vezes envolve pessoas tão próximas a nós que estão vivendo nesta prática, e isso traz tanta tristeza para o nosso coração. Vamos orar, pedir a Deus que, como transformou a nossa vida, transforme a deles, sem nunca, jamais, em hipótese alguma, levantar qualquer juízo sobre quem quer que seja, porque você e eu não somos melhores do que ninguém. E lembre-se o que a Bíblia está dizendo, eu vou ler para você agora com muito carinho, com muita clareza. Quando você lê este texto e já sai pensando nas pessoas que estão encaixadas nesse texto, deixa eu dar uma notícia para você. Versículo 11 de 1 de Coríntios 6. Assim foram alguns de vocês. Você pode achar que o outro é pior do seu crente, tudo que ele ouve, ele joga para o outro. Aqui, tudo ele olha para o outro. Deixa eu te falar, meu irmão. Tome para você, primeiramente, a reflexão nas Escrituras Sagradas e peça a Deus que te mostre as áreas da sua vida que precisam ser transformadas e libertadas. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. A Bíblia está dizendo que você foi transformado, regenerado, alcançado, libertado por Ele. E então, dentro dessa perspectiva, o apóstolo Paulo, lá no versículo de número 18, de 1 de Coríntios 6, diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Aí vem a questão tão maravilhosa nesta manhã, para que você reflita nisso e desfrute disso esta semana, hoje e para sempre. Acaso não sabem, nós estamos falando aqui essa semana sobre a Ele toda a glória, para Ele toda a glória, viver para a glória dEle. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto,
glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, louve a Deus, renda graças a Deus, exalte a Deus, glorifique a Ele, faça com que Ele, na sua bondade, misericórdia, no seu poder, na sua manifestação de graça superabundante, transforme a sua vida e que você agora possa em todo o tempo viver para a glória dEle, porque deixa eu dar uma notícia maravilhosa para você, só notícias boas, boas novas. Efésios, abra aí comigo para você receber esta boa nova para a sua vida. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo número 1. Olha, gente, isso aqui é algo para você refletir e digerir espiritualmente, para que você possa viver algo novo, tremendo na sua vida, nesta sexta-feira e durante os próximos dias, anos, até que o Senhor volte. Efésios capítulo 1, versículo de número 3, em diante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Preste atenção nisso, meu irmão. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, ele nos destinou antes para sermos adotados como filhos. Você é filho. Por meio de Jesus Cristo, vimos isso lá em 1 Coríntios 6, ele nos comprou com o seu sangue. Fostes comprados por bom preço, conforme o bom propósito da sua vontade. Versículo 6, nós estamos falando aqui essa semana toda, a Ele toda a glória, para Ele toda a glória, viver para a sua glória, para o seu louvor. Versículo 6 de Efésios 1, Ele nos adotou como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade soberana. Versículo 6, para louvor da sua gloriosa graça, é para louvor de Deus. Você vive para a glória de Deus, você existe para a glória de Deus. Deus te criou, Deus te planejou, Deus escolheu você e predestinou você antes da fundação do mundo, na soberania dele, de forma sobrenatural, para que você viva para louvor dele, para que através da sua vida o nome do Senhor seja exaltado, glorificado. E isso começa na sua casa, quando a sua referência de esposo, quando a sua referência de esposa, quando a sua referência de pai, quando a sua referência de filho é algo que glorifica a Deus. Ele nos chamou, Ele nos transformou. E a Bíblia diz no versículo 7 de Efésios 1, nele, em Cristo, nós temos a redenção por meio do seu sangue. Paulo repete isto lá em 1 Coríntios capítulo 6, ele nos comprou por bom preço, pelo seu sangue. E então as Escrituras Sagradas dizem, ele nos deu a redenção, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça dele. Esta graça de Deus, a superabundante graça, porque a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esta graça de Deus, Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E então a palavra de Deus, vai lá no versículo de número 13, no versículo número 12, diz o seguinte, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Você existe. Você foi criado, você foi regenerado, você foi alcançado, você é selado com o Espírito Santo, você tem a habitação de Deus, da presença dEle, de Jesus, Ele mora em você, Ele vive em você, para que você glorifique a Ele, seja a expressão do seu louvor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça sobre a sua vida a glória dEle, o poder dEle, a manifestação da misericórdia dEle, e que em todo tempo você possa, sim, experimentar as maravilhas de Deus na sua vida. Lembre-se, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, foi dádiva, presente para você e para mim e para todos os homens, o seu Filho unigênito,
para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Receba esta vida eterna, receba esta vida abundante, receba esta graça transbordante na sua vida. E lembre-se, Ele, aquele, nosso Pai Celestial, que começou esta linda, boa, maravilhosa, perfeita obra de transformação, libertação, salvação, santificação, Ele mesmo, Ele, é o Pai. Ele vai aperfeiçoá-la até a volta de Cristo Jesus. Portanto, entrega a tua vida a Ele, confia nele e descansa, porque o mais Ele fará.